Há pouco mais de 10 anos, fotografar era simplesmente comprar um filme, colocá-lo dentro da máquina, escolher a imagem através do visor, clicar e mandar para o laboratório para revelar. O slide ou cromo permitia o registro de uma imagem no próprio filme com uma qualidade bem superior. Porém, a evolução tecnológica nos trouxe a fotografia digital. E hoje em dia é só olhar, clicar e pronto, a imagem está eternizada na tela da sua câmera. A fotografia digital mudou toda a história fotográfica, agilizando processos, eliminando etapas, como a revelação de negativos e fazendo surgir outros, como a visualização da imagem na hora da foto feita, armazenamento das imagens em CD, DVD ou no próprio computador. Além do envio de fotos para várias pessoas simultaneamente, sem a necessidade de impressão de várias cópias. Isso fez surgir um maior número de amantes da fotografia. Porém, o processo digital não é algo novo. O desenvolvimento das câmeras digitais tem sua origem nas pesquisas militares durante a Segunda Guerra nos Estados Unidos. As comunicações digitalizadas por meio de mensagens criptografadas foram testadas e utilizadas como tática de guerra. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia fotográfica digital foi de total responsabilidade do Programa Espacial Americano. Assim como diversas outras tecnologias atuais, a fotografia digital deve uma parte de sua história ao Programa Espacial Norte-Americano, pois a NASA precisava encontrar uma maneira de transmitir as imagens capturadas no espaço. Desde a década de 60, vem se estudando e fazendo testes para chegar ao que encontramos atualmente no mercado. Lançada em novembro de 1964, a Mariner 4 levava uma câmera de TV que conseguia capturar 22 imagens em 6 bits, ou 200 por 200 pixels. Armazenadas em um gravador de fita, as fotos do planeta Marte foram transmitidas para a Terra ao longo de 4 dias. E é bom lembrar que esse processo era eletrônico e extremamente avançado para a época, mas ainda não tinha nada digital. Neste mesmo ano, surgiu os primeiros CMOS nos laboratórios da RCA, que só entraria em produção 10 anos depois, em 74. Algumas versões muito mais avançadas de chips CMOS seriam utilizadas em sensores de câmeras digitais décadas mais tarde. Em outubro de 69, em apenas uma hora, os pesquisadores Boyle e Smith dos laboratórios Bell projetaram e definiram as especificações de uma invenção que seria de fundamental importância para a evolução da tecnologia. A novidade, que ficaria conhecida como CCD, é o sensor que até hoje é responsável pela captura das imagens em boa parte das câmeras digitais. Em 73, a Fairchild Imaging começou a produzir o primeiro CCD comercial com incrível resolução de 100 por 100 pixels ou 0,01 megapixel. Este sensor seria acoplado a um telescópio para capturar a primeira astrofotografia deste tipo e fez parte do primeiro protótipo de uma câmera fotográfica baseada em sensor apresentada pela Kodak no ano seguinte. A câmera, que pesava quase 4 kg, demorava 23 segundos para gravar cada foto em uma fita cassete. Em 1979, um CCD de 320 por 512 pixels e refrigeração líquida da RCA revolucionaria as imagens astronômicas, apresentando resultados até então tidos como impossíveis com as tecnologias tradicionais. Foi neste mesmo ano que uma equipe da Universidade de Calgary, no Canadá, construiu aquela que pode ser considerada como a primeira câmera digital da história. Como a maioria das experiências em astrofotografia da época, ela usava o CCD 201 ADC e ficou conhecida como Fairchild All Sky Camera. A novidade era o tratamento digital que seria dado às informações captadas pelo CCD acoplado a um microcomputador. É bom lembrar que em 75, a Kodak apresentou o primeiro protótipo de uma câmera sem filme baseada no sensor CCD da Fairchild. O objeto pesava 4 kg e gravava as imagens de 0,01 megapixel em fita cassete, uma a cada 23 segundos. No ano seguinte, a própria Fairchild colocou no mercado a câmera de CCD MV101, sendo este o primeiro modelo comercial da história. Como dissemos há pouco, a primeira verdadeira câmera digital seria a Fairchild All Sky Camera, pois possuía um microcomputador Zilog MCZ para processar as imagens, o que lhe renderia o título de digital.
Na década de 80, a Sony lança a Mavica com preço estimado em $12.000. O protótipo de 0,3 megapixel armazenava até 50 fotos coloridas nos inovadores Mavipix disquetes de 2 polegadas e precursores dos antigos disquetes de computador, também inventados pela Sony. Em 1988, as Mavicas C1 e A10 tornariam a tecnologia acessível devido ao preço de $230 e $350, respectivamente. O grande sucesso das imagens digitais aconteceu durante as Olimpíadas de Los Angeles em 1984. A Canon utilizou seu protótipo de câmera de vídeo estático e fez parceria com o jornal japonês Yomiuri Shimbun e transmitia as imagens via telefone para o Japão. As fotos tinham cerca de 0,4 megapixels e levavam meia hora para chegar. Um fato extraordinário que deu um banho nos outros jornais que dependiam de aviões para levar os filmes. A partir daí, a fotografia digital começou a ser desenvolvida rapidamente e os primeiros modelos populares chegaram ao mercado em 1990 e foram evoluindo em tecnologias diversas como o aumento do megapixel, estabilizadores de imagens, lentes de alta qualidade, zoom, modo panorâmico e muitas outras novidades que você vai conferir aqui no nosso curso. E você, sabe como uma imagem se forma na câmera digital? Na hora que você pressiona o botão, a imagem passa pela lente, a objetiva, durante um intervalo de tempo, o tempo de exposição, e com uma intensidade determinada pela abertura do diafragma, atingindo o sensor digital que pode ser CCD ou CMOS. Em seguida, essa imagem é armazenada na memória interna da câmera ou em um cartão de memória. Resumidamente, é a imagem estática feita por uma câmera digital. O resultado disso é um arquivo que pode ser editado, impresso, enviado por e-mail ou postado em sites. Assim você não precisa revelar o filme e só ver o que fotografou algum tempo depois. A satisfação é muito maior e imediata. Clicou, fotografou, viu e aprovou. Para aprendermos como trabalhar com imagens e ter bons resultados em nossas fotos, é necessário entender como funciona a resolução delas. A fotografia digital não é medida em centímetros, e sim em pixels. Você sabe o que é um pixel? A palavra pixel é formada pelas palavras picture e element. De uma forma simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels forma a imagem inteira. Se você deseja ver um pixel, simplesmente dê zoom em uma foto usando um programa de edição ou visualização e você verá inúmeros quadrados, que são os pixels. E o que é um megapixel? Megapixel é um valor equivalente a 1 milhão de pixels e é utilizado nas câmeras digitais para determinar o tamanho de uma imagem. Uma resolução de 1,3 megapixels significa que existem aproximadamente 1.300.000 pixels na imagem, o que corresponde à multiplicação da largura pela altura da imagem. Ou seja, uma imagem de 1.280 pixels de largura por 1.024 pixels terá exatamente 1.310.720 pixels. Na hora de escolher uma câmera digital, que critério devemos adotar para ter uma boa resolução? Quando o assunto é câmera fotográfica digital, um dos maiores mitos que existe é o de que quanto mais megapixels ela oferece, melhor é a câmera e as imagens que ela produzirá. Essa ideia é equivocada e deve ser desmistificada. Por exemplo, uma ampliação de foto simples de 15 por 10 centímetros precisa de menos pixels para ser impressa com qualidade. Isso significa que se você não trabalha profissionalmente com fotografia, não precisará de milhares de pixels para imprimir boas imagens. É importante você entender que na hora de comprar uma nova câmera, a quantidade de megapixels não deve ser sua principal preocupação, mas sim a qualidade do sensor de captação de imagem, a nitidez e definição de cores de foto que ela produz, a variação do ISO, o nível de ruído em altas sensibilidades e a qualidade da lente que ela possui. Portanto, não é porque sua câmera tem 16 megapixels que ela é melhor que uma de 10. E quando for fotografar, como devemos decidir qual resolução utilizar? É importante que antes de fotografar, você responda algumas questões. Qual o tamanho do seu cartão de memória? Você tem cartão extra? Se você tirar uma foto em resolução máxima, vai consumir muito mais rápido seu cartão.
E se você não estiver com um computador para transferir os seus arquivos de foto, seu cartão de memória poderá ficar sem espaço para tirar novas fotos. Você vai ver somente no computador ou vai imprimir suas fotos? A tela do computador tem em média uma resolução de 72 pixels por polegada. Portanto, se for para usar somente no computador ou para a internet, como redes sociais, por exemplo, até 6 megapixels são suficientes. Mas para imprimir com qualidade, é recomendável fotografar com no mínimo 10 megapixels.